Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 31, que falará sobre os anfíbios. Então, hoje nós daremos continuidade ao estudo dos animais vertebrados e hoje eu farei uma introdução sobre os anfíbios. E nós daremos continuidade ao assunto na nossa próxima live, ok? Então, o nome dos anfíbios, né, ele é derivado da palavra grega que significa vida dupla, anfi duplo e bio de vida, tá? Mas por quê? Porque eles passam uma parte aí, uma fase da vida no ambiente aquático, como os girinos, que provavelmente vocês já viram em algum momento, e outra no ambiente terrestre, né, como os adultos. Então, o sapo, quando ele é adulto, né, ele passa a maior parte da vida dele no ambiente terrestre. Mas nós vamos ver que, mesmo que apesar, né, desses anfíbios eles serem encontrados em ambientes terrestres, ele vai depender da água para reprodução, ok? E os anfíbios, que eles não são exclusivamente aquáticos, eles vão apresentar pulmões na fase adulta. Porém, esses pulmões, eles não são bem desenvolvidos, né? Eles são, na verdade, primitivos e eles têm pequena capacidade aí de realizar trocas gasosas. E devido a essa pequena capacidade de realizar trocas gasosas, esses anfíbios, eles também realizam, né, na verdade, a maior parte das trocas gasosas que eles realizam é por meio da pele, né, por isso que a gente fala que os anfíbios, a maior parte das trocas gasosas dele é cutânea, através da pele. Eu já até havia mencionado isso para vocês. E as larvas, né, elas apresentam respiração branquial. Lembram quando eu mencionei dos girinos, né, os girinos, eles fazem essa respiração branquial. E a partir do momento em que eles se tornam adultos, vai ser principalmente pela pele e também vai ocorrer trocas gasosas por meio dos pulmões, ok? E para que ocorra essas trocas gasosas por meio da pele, a pele desses animais ela tem que ser fina e úmida, tá? Agora, ainda falando sobre as características gerais dos anfíbios, nós devemos recordar que eles são animais ectotérmicos, assim como os peixes que nós estudamos na nossa aula anterior. E alguns dos anfíbios podem apresentar glândulas de veneno, como é o caso do sapo cururu, ilustrado aqui nessa imagem para vocês. Então, o sapo cururu tem essas glândulas aqui de veneno e vão servir, né, como um mecanismo de defesa. Então, quando ele é ameaçado, por exemplo, quando algum animal o aperta, né, querendo devorá-lo, ele vai liberar esse veneno como uma forma de defesa, tá? Em outros casos, né, muitos anfíbios podem ter essas cores chamativas, né, cores fortes, como azul, amarelo, vermelho, e servem de advertência para que os predadores se afastem. Então, eu já até havia falado isso também com vocês, né, quando você vê um anfíbio nessas cores muito fortes, você nem se aproxima, porque já é uma indicação de que esse animal ele pode nos trazer riscos. É claro que nós vimos também que existem espécies que são mímicas, ou seja, que imitam essas espécies que de fato são venenosas, né? Mas mesmo assim, para um animal, para um predador que olha de longe e já vê identifica essas cores fortes, chamativas, ele já se afasta, né? Para não correr o risco de ser envenenado. Então, é também um mecanismo de defesa dos anfíbios. Bem, os anfíbios, eles são classificados em 3 grupos. Os anuros, aqui representado por essa perereca, os ápodes, aqui representados por essa cecília, ou também chamados de cobra cega, e os urodelos, aqui representada por essa salamandra, ok? Então, eu vou falar um pouco sobre as características desses grupos, tá bom? Então, os anuros. De onde vem esse nome, o nome desse grupo, né? O nome desse grupo se deve ao fato de que esses animais, na fase adulta, eles não possuem cauda. Se vocês repararem, o girino ele tem ali uma espécie, uma cauda, né? Para quê? Para ajudar na locomoção enquanto ele está no ambiente aquático. Porém, quando ele sofre metamorfose e chega até a fase adulta, esse animal ele não apresenta cauda, tá? Então, por isso ele é classificado
no grupo dos anuros. E quais são os exemplos, né, de animais que fazem parte desse grupo? Os sapos, as rãs e as pererecas. Lembrando a vocês que existe sapo fêmea, sapo macho, rã fêmea, rã macho, perereca fêmea e perereca macho. E na nossa próxima aula eu vou mostrar para vocês as diferenças aí para a gente identificar os sapos, rãs e pererecas. Tem uma diferença anatômica entre esses animais, tá bom? Agora, dando continuidade, veremos aqui as características gerais dos urodelos. Os urodelos, eles recebem esse nome porque eles apresentam cauda na fase adulta e seu corpo ele é alongado e com pernas curtas. Então, aqui nós temos essa salamandra representando aí esse grupo dos urodelos e como vocês podem perceber, muitas pessoas podem até confundir, achando que isso aí é um lagarto, né? Porém, a salamandra, ela é um anfíbio, ok? E temos ainda os tritões. Dando continuidade, veremos o último grupo, que é o dos ápodes. Os ápodes, eles são animais que apresentam o corpo alongado e sem pernas. E qual seria o exemplo de animal pertencente a esse grupo? Seria essa cobra cega, que também é chamado de cecília, né? Pode ser chamado de cecília ou cobra cega, mais comum a gente chamar de cobra cega, né? Então, ele é um animal que vive aí, a maioria deles, né? Vivem em túneis, em solos úmidos, regiões tropicais e algumas espécies são aquáticas. E por viverem enterrados, eles são pouco observados. Mas talvez vocês já tenham visto alguma cobra cega por aí. Então agora vocês já sabem que esse animal, ele não é réptil, ele é um anfíbio também, ok? Bem, visto aqui as características gerais, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da seção Atividades, da página 41 do livro didático. Nos vemos na nossa próxima live. Até lá!